Vamos lá, galerinha. Vamos agora aprender sobre o algoritmo da divisão, correto? São um conjunto de regras feitas para nós podermos calcular a operação de divisão, também vista aqui como divisão euclidiana, correto? Baseado no exercício anterior do problema de professora Rita, nós fizemos o quê? Queremos pegar 20, vou botar aqui como exemplo, 20 dividido por 3. Eram seus 3 filhos, correto? E por sinal, saibam que o sinal de divisão, 2 bolinhas ou um tracinho com 2 bolinhas. Sempre vocês vão identificar a divisão por esses 2 símbolos. Aqui geralmente visto no Fundamental 1 até o 5º ano, né? E aqui a partir do 6º ano nós já vemos esse símbolo também nos livros, correto? Então vamos lá. Vamos fazer pelo algoritmo da divisão. Nós vamos conhecer agora. Pegamos o 20, fazemos esse símbolo aqui, o 3, e vamos fazer a conta. Primeiro pegamos o 2, né? Começamos pelo da frente, de forma inversa da multiplicação. Como nós já vimos, a divisão é o inverso da multiplicação. Então, se na multiplicação começamos pela unidade, na divisão começamos pelo da frente, pelo primeiro. Nesse caso aqui é uma dezena. 2. Não dá para dividir por 3. Por quê? Porque 2 é menor do que 3. Então nós vamos colocar aqui o quê? Pegamos o 20 todo mesmo. 20 dividido por 3, eu coloco, ó, 6. 6 vezes 3 dá o quê? 18. 18. Aí vai ficar 20 menos 18, sobra 2. Aqui nós vimos o que? O resto é menor que 3. Então, para os números naturais, paramos aí a divisão. Correto? Mas o que muda aqui desse algoritmo da divisão? Nós aqui vamos conhecer o que? Alguns elementos que têm alguns nomes diferentes. Por exemplo, esse número chamamos de dividendo. O número que está nessa casinha chamamos de divisor. O número daqui, quociente. Nome estranho esse, né? Mas até hoje eu não sei por que chamaram de quociente, mas tudo bem. E aqui o último chamamos de resto. Correto? O que é que nós podemos ver de divisão euclidiana? Tem uma regrinha aqui que ele fala o quê? Se eu for montar aqui, ó, temos aqui o Dzão de dividendo, o Dzinho de divisor, o Q de quociente e o R de resto. Correto? Isso leva ao quê? Nós podemos dizer o quê? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa regrinha aqui, ó, vale para a gente fazer a prova, né, se nossa divisão deu certo, correto? Por exemplo, no exemplo aqui que nós fizemos, tínhamos o quê? Divisor, quem era? O divisor era o 20, o quociente, o 6, o divisor, o 3 e o resto, o 2. Então, baseado no que a gente falou aqui, nós poderíamos achar o quê? 20 tem que ser igual a 3, que é o divisor, vezes o quociente 6, mais o resto 2. Será que isso é verdade? Vamos fazer aqui. 20, continua aqui, nós pegamos 3 vezes 6, nós sabemos que é 18. 18 mais 2 vai ficar o quê? 20. Ou seja, 20 é igual a 20. Então nós podemos dizer que a divisão efetuada aqui está correta. Uma dica muito importante para quem vai querer dominar a divisão. É importantíssimo que vocês saibam a tabuada de multiplicação. É interessante que vocês saibam de cor a tabuada do 1 ao 10. Correto? Vocês não podem deixar isso de lado. Porque nesse caso aqui, ó, 20 dividido por 3, se teve o quê?
você teria que saber a tabuada do 3. Porque você sabe que 6 vezes 3 daria 18. Correto? Se for aqui 2, você tem que estar com a tabuada do 2 na mente. Então é importante, alunos, que vocês dominem a tabuada. Correto? Essa é a dica que eu deixo para vocês em relação à divisão. Para você dominar a divisão, tem que dominar as tabuadas, saber de cor, estudar, memorizar. Correto? Temos aqui mais uma observação. Qual observação? Em relação ao dividendo, divisor, quociente e resto, temos o quê? O divisor nunca pode ser zero. Ok? Ele tem que ser sempre diferente de zero. Esse número aqui, ó, sempre diferente de zero. Sim? Segunda observação importante. O resto, esse resto aqui, sempre menor que o divisor. Ou seja, resto menor que o divisor. Resto menor que o divisor. Aqui 2 é menor que 3. E a terceira observação, que essa técnica permite calcular a relação de divisão, opa, esqueci aqui, entre quaisquer números naturais, sem usar a calculadora. Então você pode usar isso aqui para todos os números naturais. E você vai encontrar valores. Sim? Nesse caso aqui, paramos aqui, porque aqui nós estamos trabalhando com números naturais. Mas logo, logo a gente vai ver um exemplozinho que vamos aprofundar mais no nosso estudo para a divisão mais efetiva. Vamos aqui agora para o problema 3. Sandra queria repartir igualmente 10 melancias entre seus 4 vizinhos. Como nós podemos ajudá-la? Vamos ajudar a Sandra? Sandra está precisando de nossa ajuda. O que é que eu tenho que fazer? Analisar o problema e ver os parâmetros, né? 10 melancias, 4 vizinhos. E deve ser de somar, multiplicar, dividir. Como é que a gente vai identificar? Com aquelas palavras-chave. Repartir igualmente. Nós vimos isso daqui, ó. Nós já sabemos que a nossa operação aqui é de divisão. Correto? Divisão. E o que é que a gente vai dividir? 10 melancias por 4 vizinhos. Então nós vamos utilizar o algoritmo da divisão montando. Quem vai ser o dividendo? 10. Quem vai ser o divisor? 4 vizinhos. Agora nós vamos saber encontrar, né, quem é o resto e quem é o quociente. Primeiro eu pego 10. 10 dividido para 4 vai dar 2. 2. Então, eu tenho que estar o quê? A dica que eu dei para vocês, tem que estar com a tabuada do 4 na cabeça. 2 vezes 4, 8. Professor, por que não 3? Porque se eu colocar 3 vezes 4, dá 12. Aí ultrapassa o número de melancias. E se eu botar 1, professor? 1 vezes 4, dá 4. Dá muito pouco, né? Então colocamos o 2. Aí vai ficar o quê? 2 vezes 4, 8. 8, 10 menos 8, dá 2. Tem gente que coloca logo 2 aqui. Mas se você quiser fazer detalhadamente, você bota o menos 8. Vai pegar emprestado aqui e vai dar 2. Ou seja, o resto e o quociente. Ah, professor, e se eu quiser dividir mais ainda? Então a gente vai ter que entrar já em um assunto que nós vamos abordar futuramente. Mas eu posso dar um spoiler aqui. Spoiler. O que você vai fazer, professor? Você vai o quê? Eu vou calcular aqui agora mais detalhadamente. Mas é um assunto que vocês ainda vão abordar no futuro. Vou pegar o 10 e vou dividir por 4. Vai ficar o quê? O 2 aqui. O 8 aqui menos, sobra 2. E agora, professor? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse 2 aqui, ó, e colocar um zerinho aqui e uma vírgula cá. Ou seja, se eu fosse o número 10, sobraria 2 unidades. Eu transformaria essas 2 unidades em 20 décimos.
Então, por isso que eu coloco a vírgula aqui, ó. Números decimais a gente vai estudar mais à frente, mas já estou aqui adiantando para vocês saberem que dá para dividir até um número exato aqui nessa situação. 20 décimos dividido por 4 vai dar 5 décimos. E resto, ó, 0. Ou seja, daria 2 melancias e meia. Ou seja, 2 melancias e meia para cada vizinho. Correto, gente? Então, nós podemos fazer mais exemplos aqui, mas por hoje tá bom. Então, vamos ficar com essa aula aí e vocês podem exercitar através da lista de exercícios, que vamos deixar aí na descrição do vídeo. Grande abraço, professor Humberto. Deseja um bom estudo para vocês.